Quero aproveitar para falar para todos vocês que aqui estão de maneira presencial, que nós temos um sistema de áudio aqui no lado direito de vocês. Vocês podem passar ali. Quem quiser, tá, gente? Nada obrigatório, mas às vezes vocês estão lá no fundo, na praça de alimentação. Se vocês terem ideia, pega até lá fora no estacionamento. Então é só pegar, tem vários aparelhos, tem para todo mundo aqui disponível. Quem quiser, tá só passar ali com o nosso colega, retira o equipamento e você vai ter o áudio onde você quiser. Você vai no banheiro, não quer perder o conteúdo, vai lá fora no carro pegar algo. Então, ó, é só colocar o sistema de áudio aqui do nosso evento, tá? Só o Papo Condominial Ceará traz isso para você, inovação aqui nos eventos. Vamos dar continuidade, Cacá? Vamos sim. Cadê o Marcos? Dando continuidade, atenção, eles estão lá no stand deles, ó. Vou chamar, viu, Marcão? Atenção, Marcão, vamos chamar. Vamos chamar eles, ó. Gente, dando... Marcão! Atenção, os especialistas. É, tá fechando contrato, é, Marco? Deixa para fechar depois. Gente, se for para eleger como os temas do momento, vamos colocar ali, vamos colocar no pódio. Olha, quais são os assuntos do momento? Reforma tributária, carregadores elétricos e a parte NR1. Esses três, eu acredito que estão no topo de tudo que a gente mais tem sido cobrado, né? E de tudo que a gente precisa ficar mais atento nesse momento. Então, para tratar do tema reforma tributária e impacto nos condomínios, vocês vão entender as mudanças fiscais que afetam a administração condominial. Eu quero convidar ele, que é o nosso vice-presidente da ADECONSE, com as palmas de todos vocês, Marcos Melo. Convido também o advogado tributarista Almi Cardoso. E para fechar este trio, convido ele que é auditor e consultor, o Carlos Augusto. Reforço a todos vocês a importância do tema, a necessidade extrema que vai ser passada aqui. Vamos passar a palavra para o Marcos, que vai abrir, ele será o mediador do nosso painel. E vocês que estão circulando pelo evento, mais uma vez reforço, fiquem muito atentos, este, sem sombra de dúvidas, é um dos temas mais importantes e que já está aí a todo vapor, e o Marcos vai reforçar isso para você. Quem estiver circulando, gente, mais uma vez eu reforço, pode pegar ali no lado direito de vocês o equipamento para poder circular pelo evento. Cacá. É um tema que não ou seja, não é muito importante, não só para nós síndicos, como para vocês, colegas, empresários que estão aqui expostos, que possam vir aprender e tirar as suas dúvidas com os dois grandes especialistas do mercado. Vamos aí, Marcão. Pessoal, vamos ficar sentado aqui. Primeiramente, um bom dia a todos. Como as pessoas que fazem o Papo Condominial no Brasil, em Fortaleza, colocaram, vocês não sabem a importância e o impacto que vai ter a reforma tributária nos condomínios, nas administradoras de condomínio, nas empresas de terceirização de mão de obra, tá certo? E também nos síndicos profissionais. Tudo vai mudar. Faturamentos das empresas, de síndicos profissionais, das empresas de elevadores, de energia e água, tudo isso vai mudar a partir de 2027. Esse é um tema fundamental porque vocês trabalham com condomínio e sabem que a dificuldade de você aumentar uma taxa condominial. E não vai ter outra condição de se fazer a partir de 2027 em aumentar a taxa de condominial, porque nós não vamos ter como sair disso. E em 2033
vai ser pior, que é exatamente o momento que toda a reforma tributária começa a valer. Quero agradecer aqui meu amigo Almir Cardoso, pessoa que vive totalmente no mercado do direito tributário, nosso amigo Carlos Augusto, diretor da Abax, uma empresa que trabalha também com consultoria, recuperação de crédito, conhece muito essa área, então a gente vai começar a bater um papo e ficar aí vocês bem à vontade da gente trocar ideias com vocês. Vamos começar, pessoal, todos vocês sabem que de 50% a 65% da despesa de um condomínio hoje é mão de obra. E aí eu passo aqui para o Carlos e para o Almir, fiquem bem à vontade, é que a partir de 2033, as empresas hoje que trabalham e cobram PIS e COFINS de 9,25, com mais 5% de ISS, essa alíquota vai passar para 27, tá certo? Do imposto completo. Você imagina sair de 9,25, pessoal, e esse custo para condomínio para 27%. Então, passo para o Carlos Augusto, Carlos, para dizer assim, qual é o impacto, primeiramente falando de mão de obra, que o condomínio vai ter, tá certo? Saindo desse momento de hoje, indo para 2033, e depois eu passo para o Almir, que isso em 2033, mas em 2027 já vai mudar, porque o condomínio que tiver empresa de segurança, essa alíquota vai sair de 3,65, que eles cobram de PIS e COFINS para todos os condomínios, e vai passar para 9,24, se eu não me engano. Então, eu queria passar a palavra, Carlos Augusto, para a gente poder trocar essas ideias sobre esse tema. Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Um prazer, uma honra aqui. Obrigado pelo convite, Marcos. Espero contribuir, trazer esclarecimento para todos, e esse tema tão relevante, tão importante no momento, que impacta aqui o setor, sem sombra de dúvida. Como muito bem mencionado pelo Marcos, isso vai afetar invariavelmente o consumidor final. E, portanto, o consumidor final é o condomínio, já que o condomínio não é um contribuinte do IVA, não será o contribuinte do IVA. Bom, só voltando, a reforma tributária, de fato, aconteceu. Se discutia muito no passado essa reforma, e agora ela veio, não tem mais, é um trem que não tem mais volta. Se discute, ainda que haja eventualmente mudança de governo, etc., mas não dá mais para remar contra isso. E temos uma emenda constitucional do ano passado que foi promulgada com a reforma tributária, depois uma lei complementar em janeiro de 2025, que já dispôs sobre essa reforma tributária, mudando profundamente. Depois tivemos a regulamentação da reforma tributária, agora 2 semanas atrás. Então, isso é fato, não dá mais para a gente ficar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para isso, enfrentar, e ver do que vai mudar, quais impactos que terão no nosso setor, tanto do ponto de vista de elevação de carga quanto de oportunidade. Então, é isso que temos que fazer agora, o momento é esse, arregaçar as mangas, enfrentar e olhar para a sua empresa, para o condomínio, para o síndico, para todos que estão aqui na cadeia, e olhar o que é que isso impacta. Isso é fato. Bom, e como você muito bem disse, Marcos, na mão de obra terceirizada, a empresa que que tem lá a sua fornecimento desse serviço, da seção de mão de obra, etc., ela hoje tem uma carga tributária, como bem dito aqui, e essa carga tributária representa o PIS, o COFINS e o ISS. Esses tributos deixam de existir, o PIS e COFINS já a partir de 2027 deixa de existir, serão 5 tributos substituídos por 2, ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI deixarão de existir, e teremos o IVA, chamado IVA dual, compreendido pelo CBS e o IBS. Então, em 2027, o PIS e o COFINS sai e entra o CBS, que é uma contribuição destinada à União, que vai representar no setor, em 2027, já uma média de 9% de carga tributária. Então, para aquelas que estão no cumulativo, que pagam 3,65%, já sairá disso para 9%. E isso vai gerar, portanto, um aumento em cadeia. A empresa, no caso que fornece a mão de obra, obrigatoriamente vai ter que destacar isso na nota fiscal do serviço, por fora, inclusive. Hoje, o preço está embutido, os tributos estão lá, é claro que você demonstra a retenção, mas agora vai ficar muito mais claro quanto é o serviço e quanto é o tributo. E esse tributo ele vai estar por fora. A empresa fornecedora de mão de obra vai destacar muito claramente quanto é o preço e quanto é o tributo.
E esse tributo, uma vez sendo pago pelo condomínio, que no caso é o consumidor final, assim como todas as pessoas que, né, adquirirem como consumidor final, arcarão com esse custo e não poderão repassá-lo. Não, o conceito do IVA é imposto sobre valor agregado. É sempre uma etapa anterior, gerar crédito na etapa seguinte e assim vai até chegar ao consumidor final. Acontece que no condomínio ele é o consumidor final, portanto, sem sombra de dúvida, haverá um aumento de carga para ele, né? E, pessoal, assim, colocando para a nossa realidade aqui bem clara, e isso, vocês que são síndicos, vocês administradoras de condomínio, fiquem muito atentos. Quando se vende mão de obra, vou dar o exemplo de um zelador, quando uma empresa cobra um zelador de vocês, dentro daquele custo está embutido 9,25% de PIS e COFINS e está embutido 5% de ISS. Quer dizer o quê? Que aquela empresa cobra 14,25% de imposto a vocês para pagar ao governo federal. Quando acontecer a reforma tributária, pensem muito bem e fiquem de olho atento, porque pode ter empresa que possa fazer isso. O quê? Você paga, dando exemplo, R$5.000 em um zelador, e ele chegar a dizer o seguinte: eu vou continuar cobrando R$5.000 e o condomínio vai pagar mais 27. Lembre, a empresa não pode mais cobrar de vocês R$5.000. Ela vai cobrar R$5.000 menos 9,25%. Ou seja, se fosse 10, 5.000 menos 10%, então ela tem que emitir uma fatura para vocês de R$4.500. Aí o que é que acontece? Diminuiu 9,25% do custo, mas o condomínio, como é um consumidor final, vai pagar sobre aqueles R$4.500 27%. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? Que vocês deixaram de pagar 9,25% e vai pagar 27% ou 28%. Ou seja, vai aumentar as despesas no condomínio. Eu estou falando da mão de obra, porque a mão de obra é que representa o maior volume do condomínio. Mas isso vai acontecer com energia, com água, com elevador, material de limpeza, bombas, portões e tudo mais. Aí eu vou passar, mas tudo isso vai acontecer em 2033. Mas eu quero passar para o Almir, porque tem condomínios aqui que trabalham já com empresa de segurança. E a alíquota da empresa de segurança hoje é 3,65%. O que vai acontecer, Almir, a partir de 1º de janeiro de 2027? Bom dia, gente. Bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo esse tema. É um tema que eu estudo bastante. E realmente a parte da segurança, né, o impacto é bem maior. Hoje nós temos uma alíquota de PIS e COFINS na segurança de 3,65%, que é um sistema não cumulativo. E acontece que com a reforma a gente vai passar por uma não cumulatividade plena e a gente vai sair de uma alíquota de 3,65 e ir para uma alíquota de 8,5, 9,25, né, que é a alíquota a gente não sabe perfeitamente ainda como é que vai acontecer. Né? Então, tecnicamente, a empresa de segurança reduziria o seu valor em 3,65, mas ele teria que acrescentar os 8,5% tomando essa base. Né? Isso realmente vai gerar um impacto em cadeia bastante elevado para o condomínio. Ok, que o serviço de vigilância não compõe tanto o custo quanto a alocação de mão de obra, de porteiro, zelador, né? Mas realmente esse impacto é muito relevante no serviço de vigilância. E esse impacto a gente já vê a partir do próximo ano, né? Onde a gente já inicia a alíquota de CBS provavelmente, né? A gente não tem certeza ainda, a 8,5%. Tá? Então, realmente, é um ponto que tem que se observar. As empresas de segurança têm uma particularidade que elas podem ser no Simples Nacional, então algumas realmente vão ter um diferencial com relação a isso, mas, em regra, né, hoje, pelo menos o mercado aqui do Ceará, a grande maioria opta pelo regime do lucro real. Então, e pessoal, vamos trazer a questão da empresa de segurança, que é importante. Olhem bem, portaria e zeladoria já se cobra 9,25% e 5% de ISS, que dá os 14,25%. As empresas de segurança hoje cobram de vocês, onde vocês têm, em vez de 9,25%, é 3,65%, e onde é 5% de ISS, é 2%. Ou seja,
nós vamos sair de pagar 5,65% para 27%. Ou seja, é um aumento tributário muito grande. É por isso que hoje, tanto a Associação da Administradora de Condomínio do Estado do Ceará, a DECONSE, né, juntamente com a Socindico, né, com o Papo Condominial, nós estamos conversando, porque nós temos até 2033, conversando com alguns deputados federais aqui do Ceará, conversando com senadores, para a gente fazer com que, até lá, 2033, a gente possa colocar o condomínio em regime especial. Porque condomínio hoje não tem lucro, né? A gente não trabalha para ganhar. E condomínio vai ser e é um consumidor final. Uma empresa, quando eu pago os 27%, quando eu contrato alguém, eu vou também me creditar de 27%. O condomínio não. O condomínio só vai pagar porque ele não tem como se creditar. Então, nós temos que fazer uma força a nível Brasil, Ceará, discutir muito isso. Eu acho que esse ano é um ano da gente estar discutindo, tá certo? Nada de ideologia política, mas tem que discutir com os políticos para a gente pedir, porque tem muitas categorias. A saúde é diferenciada, a educação é diferenciada, né? A segurança, o plano de saúde é diferenciado. Por que essa conta tem que cair mais uma vez, tá certo? No colo dos condomínios. Então, nós temos que brigar por isso, para não fazer com que esse teto seja o teto de aumento seja o menor possível. Ok, pessoal? Marcão, só complementar uma Fica à coisa. vontade. Um dos princípios que basilaram a reforma tributária é o princípio da neutralidade fiscal, né? Então, o que é que diz esse princípio? Eu só vou realmente tributar o que eu agrego, que é um princípio do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né? Então, isso é um dos principais pontos que a gente tem que levar para debate com relação aos nossos políticos para tentar efetivamente conseguir alguma reforma, alguma mudança e algum regime especial. Perfeito. Complementar também, excelente colocação, Marcão, porque, de fato, todos os setores que têm mão de obra intensiva, né, e aí a gente pega também a construção civil, incorporação, como você disse, escolas, saúde, todos eles foram beneficiados com a redução de percentual, né? A construção civil e incorporação ficou em 50%, locação 70%, né, 60%, saúde, escola. Então, isso aconteceu, né, justamente pela mobilização de dizer, olha, eu não vou conseguir gerar crédito nesse setor e, portanto, eu tenho que ter uma redução de alíquota. Isso é muito importante. E só também outro complemento, até o regulamento saiu há 2 semanas. Como eu disse, tinha uma emenda constitucional, que é muito mais de princípios, uma norma, né, da Constituição. Depois veio uma outra lei, que também é ainda mais reduzida, e agora a gente vê uma regulamentação dessa lei, né, mais de 600, né, artigos. Acho que foi 625 artigos. 625 artigos para a gente, né, Almir, se divertir e estudar. Mas esse regulamento, ele até trouxe a questão do condomínio, né, a gente está estudando e aprofundando isso, mas ele menciona a possibilidade do condomínio se tornar um contribuinte e, portanto, se creditar daquilo que ele contrata. Só que ele se acredita e ele vai ter que se debitar na taxa condominial, né? Então, acaba que sendo só um veículo de passagem que, no final das contas, acaba também representando o ingresso de uma carga tributária, né, para o morador. Ou seja, é só um transeunte ali de imposto, né? O que o Carlos está dizendo aqui, pessoal, é o seguinte. Você imagina, todas essas atividades que tiveram regimes especiais, vocês concordam comigo que elas ganham dinheiro, né? Ganham. E tiveram um regime especial. Por que o condomínio, que não ganha nada, né, recebe taxa de condomínio para poder pagar a despesa, não pode estar dentro de um regime especial para você ter um impacto menor? E aí o meu amigo Carlos disse que existe um regime especial para o condomínio, mas olha o regime especial, que coisa linda que foi feito. Dizer o seguinte, você pode ser contribuinte, você se creditar, ou seja, tu tem o crédito aqui na ponta, tu paga os 27, mas tu vai cobrar dos condôminos, tá certo? Os 27, ou seja, é a mesma coisa, né? Porque quando eu cobrar do condomínio, ou tanto faz pela taxa de condomínio, ou pelo orçamento, né? Quem vai pagar essas despesas condominiais é o condômino. Então, ou por dentro ou por fora, vai sair a mesma coisa. Então, nós temos que brigar, fazer com que o condomínio tenha
Dar com a mão e tirar com a outra. Você falou exatamente isso. Ora, eu vou ser contribuinte, eu posso me creditar. Mas para eu me creditar, eu tenho que cobrar das taxas condominiais os 27%. Ou seja, eu pago aqui, depois cobro dos condôminos. Então, isso é uma maravilha, né? E aí, pessoal, a gente vai falar aqui, que eu quero passar exatamente. As empresas, né, que trabalham no Simples, vamos dar exemplo para vocês. Vocês têm uma empresa de manutenção de bombas, que ela está no Simples. Aí eu pergunto para os amigos, vai ter algum impacto na empresa de manutenção de bombas que está no Simples? Vai ter um impacto financeiro com essa reforma tributária? A empresa do Simples, ela vai poder fazer a opção de se manter no Simples, né? E ao se manter no Simples, ela não vai gerar crédito no fornecimento de serviços ou materiais para uma outra empresa, o famoso, né, B2B, né? Ou seja, de empresa para empresa, se ela se mantiver no Simples. Então, se por acaso ela fizer uma opção, isso vai acontecer agora, né, em setembro desse ano, se ela quiser optar por ter um regime específico no âmbito da reforma tributária, ainda que esteja no Simples, ela vai gerar crédito para o adquirente, né? Então, ou seja, o que está dizendo é o seguinte, pessoal, que a empresa de manutenção de bombas que cobrava R$1.000, estou dando só como exemplo, R$1.000 de manutenção de bombas para vocês, ela não vai reduzir nada, tá certo? Porque o condomínio também não vai pagar nada, é isso, Almir? Perfeito, Marcos. É isso mesmo. Né? A gente vai ter, nesse caso do Simples, a gente vai receber só o valor cheio e vai efetuar o pagamento sem muita burocracia. E a apuração da CBS-SBS vai ser dentro do PGDAS mesmo, do Simples Nacional, né? Dentro da apuração completa. E aí, a questão, ela também tem a opção, que em alguns casos vale a pena, de ser contribuinte por fora. Aí, se ela for contribuinte por fora, realmente a gente tem outro formato de apuração e tem que ser avaliado caso a caso o quanto de crédito ela vai passar. E aí, pessoal, fica à vontade, o que Carlos. a gente tem visto na empresa do Simples, que já se relaciona com o consumidor final, pode ele não precisar, né, aderir à reforma tributária e para o IVA, né, porque ele já não vai gerar crédito, o adquirente, né? Já aquele que se relaciona com empresa e não condomínio, eu estou falando empresa, esse tem que refletir, porque de fato, ao não gerar crédito, ele passa a ter uma concorrência com outra empresa que vai gerar crédito, que pode ser prejudicial ao negócio dele. E falando em Simples, pessoal, a gente tem que tocar num exemplo que acontece muito. O síndico tem que estar muito preocupado, saber se aquela empresa que está prestando serviço para vocês, se ela pode estar ou não no Simples. O Almir levantou uma questão aqui, vamos dizer, que as empresas de segurança, pela norma, pela Receita Federal, dependendo do faturamento dela, né, se não me engano até R$400 mil, que é 4 milhões e 800 por ano, pode estar no Simples. Mas tem empresas que trabalham com portaria e que diz para o condomínio que está no Simples. E a Receita Federal deixa bem claro, diz lá, quem faz cessão de mão de obra em portaria não pode estar no Simples. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque alguém vai dizer, trabalha para vocês de portaria, dizer que está no Simples, vocês não vão pagar, mas amanhã vai ter uma fiscalização da Receita Federal e vai sobrar para quem? Para o condomínio que tinha a obrigação de reter e pagar. É isso, pessoal? Queria só que vocês falassem alguma coisa, se isso que eu estou falando é exatamente a verdade. É exatamente isso, Marcos. Realmente, a gente sabe que tem alguns setores específicos que se enquadram no Simples Nacional sem estar diretamente, sem ser possível diretamente esse enquadramento, né? Pode acontecer a responsabilização do condomínio, realmente, como a gente já teve alguns casos aqui em Fortaleza, especificamente de ISS, né, onde alguns condomínios foram responsabilizados, acho que em meados de 2020, 2021, não foi, Marcos? Salvo engano. E realmente o condomínio pode ser responsabilizado. O principal ponto do condomínio é sempre se ater, né, na regularidade formal, no pagamento dos tributos, né, e realmente se a possibilidade ou não da empresa estar enquadrada no Simples Nacional. O que a gente está percebendo, pessoal, nas empresas, né, de modo geral, nos trabalhos que a gente está fazendo de reforma tributária, né, tanto o Almir quanto a gente, é que é muito importante, nesse momento, você fazer um saneamento, né, de cadastro, um saneamento de fornecedor, aproveitar para qualificar, olhar, né, quem são seus fornecedores, né, verificar o regime tributário deles,
verificar, né, como é que eles estão enquadrados. É porque o momento é oportuno a fazer isso, justamente para que não tenha esse tipo de problema, né? Eu digo isso tanto para o condomínio quanto para as próprias empresas prestadoras de serviço, que por sua vez também eventualmente contratam outros serviços e vão gerar crédito na contratação desses serviços, né? Então, o momento é esse, é de, além da questão de sistema de RP, de estar com um sistema muito adequado, toda a sistemática agora, que é automática, é muito mais eletrônica, portanto, você tem que ter um sistema aí muito mais eficiente, também fazer um bom saneamento, né, de cadastro, de olhar lá quem são os fornecedores e qualificar isso para não ter problema. Cobrem das suas empresas administradoras de condomínio. Tem que ser feito um dever de casa. Temos que pegar aquela previsão orçamentária de um condomínio e analisar fornecedor para fornecedor, olhar o KNAI de cada um, para poder saber se pode estar no Simples, se vai ter impacto, se não vai ter, porque isso é muito importante para não ter responsabilidade solidária com os condomínios. Eu soube, antes de começar esse bate-papo aqui, vocês que trabalham, como dizer, os síndicos profissionais, que eu não tinha esse conhecimento, que também os síndicos profissionais, dependendo do faturamento, também podem, tá certo, entrar nessa brincadeira de o condomínio pagar 27% a mais sobre isso, né? Queria que alguém pudesse esclarecer como é que vai funcionar isso, pessoal. Perfeito, Marcos. Realmente o síndico, as pessoas físicas em geral, né, que inclui realmente os síndicos, pode incluir os síndicos profissionais, dependendo do valor que ele vai receber mensalmente, ele pode ser obrigado, pela nova legislação, a também ser contribuinte do CBS-BS. Né? Realmente é um ponto que tem que ser avaliado. Né? Muitos casos, né, especialmente em locação de imóvel, realmente a gente tem analisado muito quando vale a pena realmente ainda ter uma locação na pessoa física, porque você vai pagar imposto de renda, 27,5% de imposto de renda, e mais os 27% da CBS-BS. Então, a sua carga vai basicamente dobrar na pessoa física. Então, realmente tem que ser analisado ponto a ponto, até para entender aonde vai ser colocado, a forma como vai ser, se vale a pena você realmente ter uma pessoa jurídica, formalizar isso e se organizar nesse formato. Que é um ponto que eu tenho analisado, não existe uma atividade específica para síndico profissional. Né? Não existe um KNAI, que é a classificação para o serviço que o síndico profissional efetivamente exerce. A gente vem fazendo enquadramentos de acordo com o serviço, mas realmente a gente não tem uma atividade específica ainda, né, Carlinhos? E só um ponto também importante, a reforma tributária, ela traz uma circunstância, e aí já falando agora no final da cadeia, né, a pessoa física que tem um imóvel, a reforma tributária traz que aquele que tem acima de 3 imóveis, e receita acima de 240 mil ano, ele passa a ser contribuinte do imposto, né? Então, Ou seja, cara, só para deixar aqui claro para o pessoal, tem empresas hoje, vamos dizer, que tem uma empresa que administra 100 condomínios. Vou dar aqui um exemplo. Tem uma empresa que é síndica de 100 condomínios. Se ela ultrapassar a 240 mil reais, ela vai também ser contribuinte. Nesse caso, Marco, eu estou falando primeiro da pessoa física proprietária do imóvel. Então, no condomínio, tem uma pessoa física que é proprietária acima de 3 imóveis. Certo? Essa pessoa física, já por isso que eu falei em última instância, a pessoa física, ela dona do imóvel, né, no condomínio. E vamos supor um investidor, alguém que comprou, não só no condomínio, mas em vários condomínios, e tem mais de 3 unidades. E aluguéis, né, de receita de aluguel acima de 240 mil ano, ele passa a ser contribuinte do imposto. Ele vira como se fosse uma empresa, ele vira uma empresa. O governo entendeu que ele tem uma atividade habitual de locação, de imobiliária, e aí ele é equiparado a uma pessoa jurídica, né? E aí essa pessoa, sendo equiparada à pessoa jurídica, ele vai ter crédito, e aí muda um pouco para essa pessoa, e eu estou falando de talvez muito pequena, né, uma exceção, mas é só para trazer aqui a conhecimento, aí essa pessoa, sim, tudo que ela pagar de condomínio, de IPTU, de todos os gastos daquele condomínio, a pessoa física, ela vai gerar crédito, porque ela passa a ser contribuinte, já que ela tem mais de 3 imóveis. Por isso que a gente está observando muitas pessoas que têm muitos imóveis, investidores, pessoas que lidam com isso, correndo até já para virar uma empresa, deixada de ser da pessoa física, pegar seus imóveis, como disse o Almir, e constituir uma empresa, colocando esses imóveis na empresa e passando efetivamente a ser uma holding patrimonial, alguma coisa do gênero. Mas trazendo para o caso que é específico hoje no Brasil como inteiro. Pessoa abre uma empresa,
tá certo? E a atividade dela é que aquela empresa é síndica, tá certo? O síndico de 100 condomínios, ok? Como é que vai ser tratado isso? Se vai ter aumento de custo para o condomínio, se o condomínio vai ter que reter esses 27%, não, se vai pagar os 27%, como é que funciona isso? Eu queria entender, vamos tirar a pessoa física, porque tem um síndico que é pessoa física e tira, né, é um orgânico, tá certo? É um síndico orgânico, um profissional, mas é pessoa física. Mas a partir do momento que você transforma a pessoa física em uma empresa, né? Porque eu acredito que quem for síndico profissional aqui pode até, depois não questionar o seguinte, tem pessoas físicas que criam a empresa, né, para ser síndico e tiram uma nota fiscal. Como é que vai tratar isso, o condomínio? Da mesma forma, tá, Marcos? Realmente, ele entra no impacto da reforma, tá? Se ele for optante pelo Simples Nacional, porque depende da atividade que ele colocar, ele pode ou não pode ser, né? Ele pode ter, por exemplo, a parte de administração, né? Se ele realmente for administrador e constituir empresa, administrador formado, né? Com registro no Conselho Regional de Administração, ele pode constituir empresa de administração, efetivamente, e essa empresa, por exemplo, poderia entrar no regime especial, porque ela tem regime especial como nós advogados temos. Tá? A gente tem um regime especial de 30% de redução. Não conheci esse regime especial. Ele tem um regime especial nesse caso? Tem um regime especial. Se for para atividades profissionais, médicos, advogados, cada um tem seu regime especial específico. Então, quer dizer, se um síndico profissional for administrador, For ele formado formado em registrado administração, no conselho, ele tem esse regime especial. Ele pode se Pode registrar. clarear um pouco mais isso, Almir? Vamos lá. Eu sou administrador, formado em administração, e eu tenho o CRA, né, que é o registro no Conselho Regional de Administração. A partir do momento em que eu tenho um registro no Conselho Regional de Administração, eu tenho a possibilidade de criar uma empresa de administração. A empresa de administração é de administração de negócios como um todo. Eu não estou limitando a administração de condomínios especificamente, tá? A partir dessa empresa, com esse KNAI, essa atividade, ela passa a ter também um regime especial, que ela tem uma redução de base de cálculo de 30%, assim como nós médicos. Contabilidade, administração, médicos têm, o jurídico e alguns setores específicos tem um rol, realmente eu não lembro de cabeça o rol, mas realmente ele vai ter essa redução. Mas falando de conceito, tem esse regime especial? O conceito tem esse regime especial. E aí isso serve também, às vezes ele pode não ser administrador, mas pode ser contador, e aí também, ou seja, a gente tem aí um potencial benefício. Vamos trazer uma coisa que você falou, potencial. Tem gente que é síndico profissional que é advogado. Pronto, já resolveu. Já resolveu? Como é que funciona isso? É. É importante colocar, porque tem pessoas que é advogado, síndico profissionais, como tem engenheiro, tá certo? Como tem advogados. Eu tenho certeza absoluta que tem síndico que é advogado, que é contador, que é engenheiro. Como é que funciona isso na prática? O condomínio vai ter um impacto, não vai? Isso é importante demais, deixar isso claro. Vamos lá. Como disse o Almir, do ponto de vista mais tranquilo, alguém que presta serviço de administração, portanto síndico, ele é teoricamente administrador, vamos supor, né? E assim fica muito perfeito, né? Ele é um administrador formado em administração e presta serviço de administração. Logo, está muito claro que ele tem um percentual de 30%. Aí, a gente vai para as outras profissões que têm alguma afinidade. Então, a contabilidade, eventualmente, sendo um contador que presta um serviço, ele estaria no rol de atividades desempenhadas pelo o contador gerir uma administração de condomínio, né? A gente entra numa zona um pouco cinzenta. Quando a gente vai para o jurídico, menos ainda, né? Então, um advogado, ele faz gestão de condomínio. Se a gente falar que é uma gestão jurídica, uma gestão contábil, está perfeito. Mas se for uma administração ali de pessoas, né? Enfim. Ou seja, o que você está querendo dizer, é o seguinte, que o advogado ele está no regime especial para atividade jurídica e não para atividade de gestão. Perfeito. Só para deixar claro isso. Eu, particularmente, eu entendo que o serviço jurídico não envolve a parte de administração, tá? Isso. O síndico ser advogado por si só, né? Porque o síndico ter o registro no OAB e também advogar, isso é tranquilo porque a atividade de síndico não é uma atividade regulamentada. Se ela fosse reconhecida como atividade profissional e estivesse lá no rol, né? Aí a gente estaria falando dentro do mesmo escopo e não teria um problema específico. Isso é a mesma coisa, Carlos, que a OAB levantou isso a nível nacional, e eu acho que totalmente correto, empresa administradora de condomínio fazendo papel
de jurídico, dando parecer jurídico. Quer dizer, empresa administradora de condomínio não pode fazer o papel de advogado. Sim. Né? Tem que se contratar advogado para poder dar parecer jurídico. A administradora de condomínio é para fazer gestão condominial. Perfeito. Eu não posso ser engenheiro, né? Vamos dizer, as pessoas que trabalham, os 5 profissionais, 5 profissionais hoje, para mim, eu digo que é tudo, né? É psicólogo, é advogado, é engenheiro, vamos dizer. Os condôminos cobram hoje do síndico, né, profissional, o síndico orgânico, para entender de engenharia. E a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, que os condomínios hoje, eles têm que contratar os profissionais específicos. As manutenções têm que contratar empresa de engenharia. Jurídico tem que contratar advogado. Sim. E assim por diante. O jurídico fica muito claro que é fora, né, Almir? Você está corretíssimo, assim, é outra coisa, né? Mas a administração por si não é uma profissão regulamentada do ponto de vista de como tem o CRC-OAB, que tem uma prova e que exige, né, por exemplo, um balanço tem que estar assinado pelo contador, um contrato tem que estar assinado pelo advogado. O administrador, assim como o economista, algumas profissões, ela tem um aspecto maior de atuação e não tem essa regulamentação e está chamada barreira de mercado, né? Então, essas profissões, elas dão margem, digamos assim, a que tem uma atuação maior, concorda? Então, um economista, por que não poder ser um administrador e, portanto, ter a redução? É uma reflexão, tá? É para provocar mesmo aqui. Então, algumas profissões, eventualmente, podem ter esse papel, porque não é o síndico não necessariamente tem que estar cravado que é um administrador, correto? Então, exatamente. Até porque não tem ainda uma lei específica para isso, né? Regulamento que diga obrigatoriamente tem que ser administrado. Síndico pode ser uma empresa, pode ser pessoa física, pode ser condômino, pode ser não condômino e assim por diante, né? Exatamente. Que é exatamente. E essa provocação é bom, pessoal, porque a gente está no Brasil, né? E a gente sabe que quando tem a lei, e eu não tenho dúvida disso, que tem muita gente hoje já pensando assim, rapaz, o que é que eu vou conseguir fazer para a gente enganar o fisco? Eu tenho certeza absoluta, a mesma coisa que a gente está procurando fechar a porta da casa da gente para não entrar um ladrão, né, para não ser roubado, né, a gente está pensando assim, rapaz, eu vou abrir um KNAI aqui para não pagar isso aqui, e aí onde eu entro, a grande importância dos síndicos profissionais é estar muito atento de todas as despesas condominiais, se exatamente aquelas pessoas que estão, né, sendo contratadas, se estão regulamentadas e está dentro do perfil e dentro dessa reforma tributária para amanhã a gente não ser pego de surpresa e ter responsabilidade solidária. Perfeito, exatamente. Pessoal, tem 2 despesas também no condomínio, eu sempre digo que energia, água, elevador e mão de obra representam de 85% a 90% da despesa. A água e a energia também vai ter impacto, além do aumento, vamos dizer, que a Enel pratica anualmente, que a CAGES pratica anualmente, também vai ter um aumento do pagamento da CAGES devido também ao CBS e o IBS? De fato, haverá também, ou seja, também essas empresas que hoje eventualmente não pagam, né, ISS, ICMS e apenas PIS/COFINS, agora, como o IVA, ele consolida 5 tributos em um só, digamos assim, para facilitar a chamada IVA dual, e estabelece uma alíquota de 26 a 28, que estamos esperando que seja definida e regulamentada, você acaba por aumentar a carga tributária de setores que eventualmente não tinham. Por exemplo, a CAGES não tinha o ISS. Carlos, só para deixar assim claro, pessoal, vamos dar exemplo a água. A companhia de água e esgoto, o que o condomínio paga de água e esgoto. Quanto é que isso vai repercutir para o condomínio? Porque, se eu não me engano, as empresas de água, elas vão estar no regime especial, e estar no regime especial, acho que vai ser pior ainda para o condomínio, não sei, diga aí para mim. Vamos supor que a empresa de água tem uma conta de R$1.000, no qual está embutido lá 9,25 de PIS/COFINS, né? E aí, como você mencionou no início muito bem, teoricamente o que ele tem que fazer dos 1.000 é tirar os 9,25, né? Vamos supor que ficaria 900, agora o preço líquido do tributo, ou seja, ele expurgou um tributo que estava contido, que não vai mais incidir a partir de 2027, ao expurgar ele chega no preço líquido. E depois ele coloca um imposto agregado sobre o novo preço. Então, 28%, vamos supor, sobre 900. Então, ele vai chegar lá a 1.100, vamos supor, aqui matemática mais... logo, se pagava 1.000 e tinha lá o tributo, agora vai para 1.100. Pessoal, vejam como esse tema é importante demais para a vida condominial. Para o Brasil inteiro, já que é uma reforma tributária. Olhe o que é que o nosso amigo está colocando.
A nossa água, dando exemplo, não vou colocar 9,25, vou colocar 10%. De R$ 1.000 de uma conta de água, vocês não vão pagar, a fatura não vai ser mais 1.000, vai ser 900, se fosse 10%, vai ser 900, mas sobre os R$ 900, o condomínio vai pagar 28% a mais. Você sabe o que quer dizer isso, meu amigo? Isso é você quase duplicar, ou seja, tudo vai aumentar. Eu converso batendo um papo ontem com a Almi até, e vou passar quem está falando da água. Almi, a energia do mesmo jeito? Exatamente do mesmo jeito, a energia. Realmente, eles têm algumas especificações diferentes, assim como o mercado financeiro tem, mas hoje, realmente, a alíquota prevista do setor de água e energia é efetivamente os 28%. Entendeu? Então, realmente, a gente, tecnicamente falando com a letra da lei hoje, nós vamos ter que repassar esse aumento também da água e energia. A gente fez um trabalho, eu e o Almi batendo um papo, nós pegamos esse exemplo de 3 condomínios na cidade, e a gente, porque se você verificar, o condomínio hoje ele tem despesa de pessoal, consumos, que é energia, água, né, manutenções, despesas administrativas, despesas bancárias, né? E a gente saiu aplicando nessas despesas o que vai acontecer com a taxa condominial. E a gente chegou à conclusão que, independentemente do aumento da energia, do aumento da água, do aumento do salário mínimo, do aumento do elevador, aumento do salário dos porteiros, zelador e vigilante, naquele ano, a taxa condominial sem os reajustes normais, né, vai sofrer um reajuste aí entre 7% a 9%. Ou seja, se a água tiver 10%, se a energia tiver 10%, se a mão de obra tiver 10%, é como se eu tivesse 19% de aumento numa taxa de condominial em um ano. Pessoal, estamos dando um cartão vermelho para a gente, está faltando 1 minuto e 40 segundos. Queria agradecer a todos vocês. Se tiver eu não sei se o Papo vai Condominial, se vai abrir alguma pergunta para alguém, o pessoal está aqui exatamente, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntar, tá certo? Fique bem à vontade. Quero agradecer o Almi, quero agradecer o Carlos, tá bom, pessoal? E espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa, mas saiam daqui com uma coisa certa, pessoal. Estudem, procurem a administradora de vocês, tá certo? E estudar toda a reforma tributária e saber qual é o impacto que vai acontecer no condomínio, que esse é o nosso direito e obrigação de fazer. Só lembrando também, aproveitando aqui, que o orçamento do próximo ano já tem que ser lembrado disso, né? Então a gente já tem impacto a partir do próximo ano. No próximo ano já tem a energiazinha. A energia não, a segurança, né? A segurança. Quem tem, né? Isso aí, o CBS já entra em vigor em 2027, então já tem uma repercussão financeira aí no bolso no próximo ano. Ou seja, nós temos aí junho, julho, agosto, até dezembro para fazer alguma coisa. As redes, Carlos, a rede, quer deixar sua rede, algum contato? Bom, o escritório chama-se Abax Auditoria, Consultoria. Também é essa nossa rede social, fica à disposição, quiser tirar dúvida, conversar, bater papo. Obrigado pelo convite novamente e sucesso a todos. E só para vocês, quem não é síndico nem administradora, quem é empresário aqui, é uma das maiores empresas que recuperam, tá certo, tributos que foram pagos indevido para recuperação de crédito. A Abax é uma empresa muito boa. E aqui o Almi é o homem tributário. Diga aí, Almi. Tudo bom? Doutor Almi. Tudo bem. A rede social Dantas Advogados e Consultores. Isso, o Instagram, tá lá. Olha, eu gostei demais, cara. Quero dizer a todos vocês que estão acompanhando, queria pedir uma salva de palmas para os nossos especialistas, vocês que estão em casa acompanhando, vocês que estão no condomínio na luta e nos assistindo, acompanhando, direto das administradoras. Não só como todas as palestras, todos os conteúdos, ao término da transmissão, serão feitos cortes, disponibilizado cada palestra individualmente no canal do Papo Condominial Ceará. Olha, outra coisa que eu quero falar, e aqui fica uma reflexão, para todo mundo que está aqui e para todo mundo que está nos assistindo e que verá também a gravação. Foi falado na questão do regime especial. O segmento condominial pede passagem. Enquanto um de nós não estiver dentro da política
Enquanto um de nós não for o defensor dessa causa, a gente vai ficar sempre dependendo de favores de senadores e deputados que nada entendem do nosso segmento e que depende de cada um de nós para explicar e mostrar e exemplificar como é que é. Exemplo maior disto, vou falar do senador da República, Laércio Oliveira, do meu estado de Sergipe, que levou 30 anos, não o Laércio, o Estatuto da Segurança Eletrônica levou 30 anos para ser aprovado e regulamentado. Precisou alguém que fosse uma parte interessada, no caso dele, para que pudesse vir a, de fato, termos e consolidada o Estatuto da Segurança Eletrônica. Aqui fica a reflexão. Você que é do segmento condominial, coloca o seu nome à disposição. Vamos lutar primeiro a nível estadual, municipal e logo em seguida em Brasília, né, Marcos? A realidade é que nós temos que deixar de olhar para o nosso umbigo Exatamente. e olhar para o mundo corporativo, que a gente tem que se unir. Você falou no Laércio Oliveira, e eu achei interessante, eu participei agora no dia dia 8 de março, né, de abril, a gente participou do Encontro Nacional das Empresas de Asseio e Conservação. Esse Sim. segmento hoje foi o maior empregador, olhe bem, o maior empregador do Brasil, as empresas de asseio e conservação. Nos 27 estados, que a gente coloca o Distrito Federal, nós só temos 2 representantes, que se chama Laércio, que é exatamente senador Oliveira, da República. senador da República em Sergipe, e o Luiz Gastão Bittencourt, que é deputado federal aqui. Você imagina se essas empresas se unissem e em cada Exatamente. estado elegesse um deputado federal e um senador, a gente teria voz para a gente estar brigando pelo espaço de todo o processo e de toda a estrutura condominial do Brasil. Mais uma vez, pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Segmento condominial pede passagem, gente. Palmas para os nossos especialistas. E aquela cachaçinha loureirinha de brinde aqui para os nossos especialistas. Atenção, produção, as fotos. Produto cearense para cearense, ó. Olha a foto especial, gente, aqui. Vamos lá juntar aqui.